Há correntes invisíveis que só se quebram com clamor. Você sente que algo está errado, mas não consegue explicar. É como se tivesse uma força travando tudo. Você tenta, planeja, ora, mas nada se move. E o pior, por fora, ninguém percebe. Mas por dentro, você sabe, você sente. Há algo tentando te parar. Uma resistência que não vem da lógica, uma trava que não obedece ao esforço, à inteligência ou ao tempo. O que você está enfrentando não é comum. O que está tentando te prender não é natural. E o que está para ser quebrado hoje só se destrava com clamor. Você chegou até aqui porque o céu está em guerra por você. O inimigo achou que te teria por cansaço, te isolando, te fazendo acreditar que nada vai mudar. Mas o que ele não sabia é que existe um tempo em que o silêncio acaba. E esse tempo é agora. Hoje, vamos orar com armas que o próprio Deus deixou registradas. Salmos que não são apenas textos, são decretos espirituais. São códigos de guerra, portais de livramento, chamados de batalha. O Salmo 35 é o grito do justo quando é injustamente atacado. É quando o próprio Deus se levanta para pelejar por quem não tem mais forças nem voz. O Salmo 70 é o pedido desesperado de quem não pode mais esperar. É o clamor de quem chegou ao limite. É a alma dizendo: Senhor, se o Senhor não agir agora, eu não passo de hoje. E o Salmo 91. Esse é o esconderijo dos que sobrevivem, dos que foram feridos, mas não destruídos, dos que ouviram ameaças, mas escolheram confiar. É o escudo de quem decidiu continuar. Você não vai apenas ouvir uma oração, você vai viver uma convocação, porque há correntes que só se rompem com fé, com lágrimas e com autoridade espiritual. E hoje, essas correntes vão cair por terra. Mas entenda isso, a oração só ativa o mundo espiritual quando parte de uma alma rendida. Você não pode fazer isso pela metade. Você não pode ouvir essa mensagem como se fosse mais uma. Ou você entra de verdade, ou o que te prende continuará comandando sua vida por mais tempo. A guerra já começou, e nesta guerra o silêncio é cúmplice do inimigo. É hora de clamar como nunca antes, porque Deus já está movendo o que você não vê. Agora, escreva nos comentários: eu clamo e Deus age por mim. Essa frase não é só uma declaração, é uma legalidade espiritual. É você assumindo sua posição na batalha. Você está pronto? Então vamos começar. As correntes que o mundo não vê, mas que te prendem por dentro. Você existe, e porque existe, sente. Sente o que os outros não percebem, o que nem sempre tem nome, mas tem peso. Você anda pela vida com a alma ferida e ninguém nota. Sorri porque aprendeu que sorrir é mais fácil do que explicar a dor. Mas a verdade é que você se cansou de fingir, cansou de parecer forte, cansou de sustentar o que está desmoronando por dentro. E mesmo que o mundo continue girando lá fora, aqui dentro você está parado, preso em algo que não compreende, mas sente todos os dias. Algo que te prende sem cordas, que te trava sem gritos, que te esvazia sem aviso. Há correntes que não brilham como algemas, mas sufocam como ausência. Há prisões que não têm grades, mas te impedem de ir. E é disso que eu vim te falar hoje. Não das correntes que todos veem, mas das que você tenta esconder. Daquelas que você camufla com produtividade, com religiosidade, com distrações que só adiam o inevitável confronto com a própria alma. Correntes que nasceram de rejeições, de abandonos, de palavras duras demais para uma criança ouvir, de fracassos que você achou que já tinha superado, mas que ainda gritam quando tudo silencia. Você acha que isso é só fase, só cansaço, só parte da vida. Mas o que está sobre você é espiritual. E enquanto você tentar lutar com força humana, continuará perdendo para inimigos invisíveis. Não é sua mente que está fraca, é sua alma que está aprisionada. E o primeiro passo para sair dessa cela não é força,
é consciência. Consciência de que você não está bem. Consciência de que há algo errado que você não consegue mais ignorar. E quando essa consciência se desperta, o céu se move. Eu sou Deus. E eu não ignoro corações que reconhecem sua dor. Eu não venci a morte para ver você viver escravizado em vida. O que te prende por dentro não é mais forte do que o que eu liberei sobre você. Mas enquanto você insistir em carregar o que eu já te mandei deixar, continuará sendo refém de prisões que eu já destruí na cruz. Sim, essas correntes são reais. Laços invisíveis que se formaram com promessas quebradas, com traumas ignorados, com pactos feitos em momentos de desespero. São vozes que ainda ecoam na sua mente, dizendo que você não é suficiente. São lembranças que te acusam no meio da noite. São decisões que você tomou com medo e que agora te mantém refém do que você nunca quis de verdade. São histórias mal resolvidas que viraram prisões emocionais. E eu estou tocando nisso agora, porque você está prestes a clamar. E um clamor verdadeiro exige verdade. E a sua verdade é essa: você precisa ser liberto do que ninguém vê, mas que está te consumindo por dentro. Eu sou o Deus que entra onde ninguém entra, que toca onde nem você tem coragem de tocar. Eu sou aquele que quebra correntes silenciosas com vozes que o inferno teme ouvir. E quando você ora com o Salmo 35, não está apenas citando palavras, está acionando a minha justiça, está abrindo espaço para que eu contenda com os que contendem contigo, está entregando a guerra nas minhas mãos. E quando eu entro na guerra, nenhuma corrente permanece intacta. Você não precisa mais fingir, não precisa mais dizer que está tudo bem, não precisa mais espiritualizar o que está te sufocando. Você precisa clamar, precisa romper o silêncio, precisa rasgar a alma e dizer: Senhor, eu não aguento mais. Porque essa é a chave. É no limite que o céu se move. É no clamor sincero que as correntes mais antigas se desfazem. E hoje você não está aqui por acaso. Eu trouxe você até esse exato momento porque chegou a hora. Chegou a hora de se levantar de dentro para fora. Chegou a hora de entender que você não está quebrado demais para ser restaurado. Eu te conheço. Eu vi quando isso começou. Vi a primeira lágrima, ouvi o primeiro grito abafado. Vi quando você tentou pedir ajuda, mas não teve palavras. Vi quando prometeu que ia ser forte, mas a força acabou. Eu vi tudo. E por isso eu te digo: você não foi esquecido. Você foi separado para viver um tempo novo. Mas correntes antigas não podem ir com você para esse novo tempo. Elas precisam ser quebradas hoje. Agora, se você está pronto, declare. Não apenas pense, não apenas deseje. Declare: Deus está quebrando o que me prendia por dentro. Porque quando você fala, você ativa. Quando você escreve, você decreta. E quando você crê, eu ajo. Quando tudo fora está bem, mas algo dentro grita por socorro. Você pode ter acordado, se levantado, cumprido todas as tarefas do dia, conversado com pessoas, respondido mensagens, postado algo sorrindo, e mesmo assim, ainda sentir esse grito abafado que insiste em ecoar dentro de você. Há um barulho invisível que te acompanha, mesmo no silêncio. Uma sensação de angústia que não se justifica pela lógica, mas que é tão real quanto a sua respiração. Você até tenta se convencer de que está tudo bem, de que é só mais uma fase, mais um ciclo, mais um problema passageiro. Mas algo em você sabe. Isso não é só cansaço, é espiritual, é mais profundo do que parece e precisa ser tratado na raiz. O mundo te ensinou a performar estabilidade. Te treinaram para fingir força, quando o que você mais precisa é de socorro. Te ensinaram a maquiar feridas com produtividade, com espiritualidade superficial, com sorrisos fabricados. Mas eu não olho para a performance. Eu vejo o coração. E o que eu vejo hoje é alguém que está no limite. Uma alma ferida que já não suporta mais o peso que carrega.
Alguém que se acostumou a sangrar em silêncio porque toda vez que tentou pedir ajuda, não foi levado a sério. Ou pior, foi julgado. Então você se calou, engoliu, fingiu, seguiu, mas não sarou. Você existe, logo sente. Logo percebe que esse grito interno é o seu espírito clamando por intervenção. É a sua essência espiritual pedindo por alívio, por socorro, por libertação. Porque o corpo pode até continuar se movendo, mas a alma já está esgotada. É como se tivesse algo trancado, algo parado, algo te impedindo de fluir. Você sabe que há promessas sobre sua vida. Você sente que foi separado para algo maior. Mas por que então tudo dentro de você parece congestionado, preso, paralisado? Eu te respondo, porque há realidades espirituais que se infiltraram nas suas emoções. Há lutas que não têm origem na carne, mas no invisível. E enquanto você continuar tratando o que é espiritual como se fosse apenas emocional, continuará preso nesse ciclo de frustração, dor e cansaço. O inimigo trabalha na escuridão. Ele opera no silêncio. E a arma favorita dele é te convencer de que tudo isso é apenas fruto da sua mente, quando na verdade é uma prisão montada nas regiões espirituais para te impedir de viver o que eu planejei. Mas eu sou o Deus que quebra ciclos. Eu sou o Pai que vê o que os outros não enxergam. E eu não vim hoje apenas para aliviar o seu cansaço. Eu vim para interromper essa repetição destrutiva. O grito que você sente dentro de si, eu escutei. E hoje, ele será transformado em clamor com resposta. O céu vai responder, mas antes, você precisa tirar a máscara. Precisa parar de negar o que sua alma está sentindo. Precisa deixar de lado o medo de parecer fraco e abrir o coração como nunca antes. O Salmo 70 foi escrito por alguém que não suportava mais esperar. É o grito de uma alma no limite, clamando por livramento urgente. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. É o clamor de alguém que já não tinha tempo para orações bonitas, nem forças para discursos longos. É a oração de quem entendeu que não precisa de aparência, precisa de socorro. E esse é o nível que destrava milagres. Quando você para de tentar controlar e começa a clamar com verdade. Hoje, eu estou chamando sua alma para esse lugar. Um lugar onde você não precisa fingir. Onde você pode dizer exatamente o que sente, sem medo de ser rejeitado. Porque eu não rejeito corações quebrantados. Eu não ignoro lágrimas sinceras. E eu nunca chego atrasado para quem se rende de verdade. A sua dor não é exagero. Sua luta não é pequena demais. Sua alma é importante demais para eu deixar assim. Por isso, escute. Esse vazio que você está sentindo não é o fim. É o chamado. É o eco de um clamor que precisa sair. Você chegou aqui porque eu te trouxe. Porque essa é a hora de transformar o grito interno em oração viva. E quando isso acontecer, você vai sentir algo se romper. Correntes espirituais serão quebradas. Pesos antigos cairão. E pela primeira vez em muito tempo, você vai respirar com leveza. Mas isso só acontece quando você escolhe abrir a boca. Porque o silêncio prolonga a dor. A omissão fortalece as correntes. Mas o clamor faz o céu se mover. Então escreva agora: eu me recuso a viver calado diante do que está me matando por dentro. Porque essa frase é mais do que uma legenda. É um decreto espiritual. É o seu grito transformado em fé. E onde há fé, eu ajo. Quando você entrega a guerra, eu entro com justiça. Você passou tempo demais tentando lutar com as próprias mãos. Tentou resolver na conversa, na força, na estratégia. Tentou silenciar para manter a paz. Tentou ser forte para não magoar ninguém. Tentou carregar tudo sozinho, achando que isso era nobre, que isso era fé. Mas hoje eu vim te dizer algo que vai mexer com o seu interior.
Você não foi chamado para sustentar guerras que não consegue vencer. Você foi chamado para me entregar aquilo que não pode mais controlar. Porque quando você entrega, eu entro. E quando eu entro, a justiça do céu se manifesta. Há batalhas que foram iniciadas sem o seu consentimento, ataques que vieram sem aviso, perseguições que nasceram do ciúme, da inveja, de palavras lançadas nas sombras, de corações que não suportaram a luz que há em você. E você tentou entender o porquê, tentou explicar, tentou responder, mas entenda, há guerras que não se vencem com argumentos, apenas com intervenção divina. E é isso que o Salmo 35 revela. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Esse não é um pedido fraco, é uma convocação espiritual. É você dizendo, Senhor, eu já tentei tudo, agora é contigo. E você se sente injustiçado, não é? Há coisas que você ouviu e engoliu, julgamentos que calaram sua voz, situações que você suportou sem ter para onde fugir. Mas saiba disso, eu vi cada detalhe, vi cada noite em que você travou guerras internas só para não descontar em ninguém. Vi as palavras que você não disse, os gritos que engoliu, os limites que respeitou enquanto era desrespeitado. Vi tudo, e hoje eu quero que você saiba, a justiça que vem de mim não falha. Ela pode parecer demorada, mas é perfeita. Ela pode parecer invisível, mas é implacável. Ela pode parecer silenciosa, mas é fatal para o inimigo. Só que há uma condição para que ela se manifeste. Você precisa abrir mão da vingança. Você precisa parar de carregar esse peso. Porque enquanto você insistir em lutar com suas armas, eu não posso usar as minhas. Enquanto você guardar raiva, desejo de revidar, vontade de provar que está certo, sua alma continuará presa no ciclo da dor. Mas no dia em que você disser, Senhor, eu entrego, o céu se move, o anjo do Senhor se levanta e aquilo que parecia intocável começa a ruir. O Salmo 35 é mais do que uma oração de defesa, é uma transferência de autoridade. É quando o fraco diz, já não posso mais, e o forte responde, agora é comigo. É quando a alma ferida se rende ao Deus que nunca perdeu uma batalha. E quando você faz isso de verdade, algo acontece dentro de você. A dor dá lugar à paz, o medo dá lugar à esperança, a raiva dá lugar à cura. E o que antes te mantinha cativo começa a perder a força. Você precisa entender isso. O que te feriu não foi ignorado por mim, mas a forma como você responde ao que te feriu define o que será curado e o que continuará sangrando. Enquanto você se vingar com palavras, enquanto desejar ver o outro sofrer, enquanto alimentar essa mágoa em silêncio, a ferida continuará aberta. Mas se hoje você decidir me entregar essa guerra, eu vou te mostrar o que é justiça verdadeira. Não é vingança, é restauração, é honra, é levantar você onde tentaram te enterrar, é te dar dupla honra onde houve vergonha. Eu sou o Deus que peleja por você e hoje eu estou dizendo, pare de lutar com quem não entende o que você carrega. Pare de tentar convencer quem só quer te confundir. Pare de querer explicações de quem não tem revelação. Entregue e veja o que acontece quando o céu entra em cena. Você tem o direito de se calar para que eu fale. Você tem a liberdade de sair da linha de frente para que os meus anjos avancem. Mas essa decisão é sua. Eu não forço a entrega. Eu respondo à rendição. Agora escreva. Eu entrego essa guerra a Deus e confio na justiça dele, porque essa frase não é fraqueza, é estratégia espiritual, é maturidade emocional, é coragem de quem entendeu que a maior força está na rendição. E quando você declara isso, algo começa a se mover no invisível. Correntes caem, céus se abrem, justiça se cumpre. E você caminha para o destino que eu preparei, sem os pesos que o inimigo tentou colocar sobre você.
O dia em que o céu decide se mover rápido. Você acha que está atrasado, que passou do tempo, que perdeu a chance. Você olha para os lados e só enxerga gente avançando enquanto você parece empacado, estacionado no mesmo lugar. Você vê portas se abrindo para outros, vê orações respondidas acontecendo longe de você. E essa comparação silenciosa vai gerando algo devastador, o sentimento de esquecimento. A ideia de que Deus se esqueceu de agir por você. Mas escute com atenção. Há dias em que o céu decide agir devagar, porque está te preparando. E há dias em que o céu decide agir depressa, porque sabe que você chegou ao limite. E hoje eu decidi correr por você, porque vi o ponto em que você chegou, vi o esgotamento, vi o cansaço espiritual, vi as lágrimas escondidas que ninguém soube interpretar. Eu vi, e o meu tempo de resposta chegou. O Salmo 70 não é uma oração tranquila. Ele não começa com adoração, não começa com protocolo, não começa com reverência. Ele começa com um grito: apressa-te, ó Deus, em me livrar. É uma súplica de urgência, um pedido de quem não tem mais tempo para esperar. É a oração de quem está à beira do colapso, de quem sabe que se o céu não se mover agora, não vai aguentar. E você está nesse lugar. A sua alma está gritando por socorro. Você está sorrindo por fora, mas por dentro já está sem forças. Você ainda aparece, ainda responde, ainda serve, mas já não sente mais nada. É como se a vida estivesse em modo automático. Você acorda, faz o que tem que fazer, mas não vive. Apenas sobrevive. E isso não é vida. Isso não é propósito. Isso não é o que eu planejei para você. É por isso que hoje eu vim com pressa. Porque quando o limite é alcançado, o céu acelera. Mas há algo que você precisa entender. Eu não ajo na base da emoção, ajo na base da entrega. Quando você clama com verdade, eu respondo com poder. Não é a intensidade do seu desespero que move o céu, é a profundidade da sua rendição. E há algo diferente no clamor do quebrantado. Ele não se preocupa em parecer forte, ele não tenta impressionar, ele só quer ser socorrido. E é exatamente esse tipo de oração que ativa anjos, que desloca cadeias, que rompe resistências. Foi isso que o salmista entendeu. E é isso que você precisa fazer agora. Você não precisa me convencer. Eu já te conheço. Eu sei onde dói. Sei o que tem te feito questionar a fé que antes era inabalável. Sei o que te fez orar menos. Sei o que fez sua confiança esfriar. Sei o que te fez parar de esperar. Mas hoje eu vim para mudar essa atmosfera, para te arrancar desse estado, para te lembrar que há momentos em que o céu não apenas observa, ele invade. E esse é um deles. Você não foi esquecido, não está invisível para mim. Eu não perdi o controle da sua história, eu só estava te preservando. Porque há vitórias que, se viessem antes da hora, se tornariam prisões. Há portas que, se abrissem antes da maturidade, se tornariam armadilhas. Há lugares onde eu ainda não te levei, porque não quero que você vá ferido, cansado, confuso. Eu quero te levar curado, firme, cheio da minha presença. E esse processo começa quando você entende que o céu também se apressa quando encontra um coração sincero. Hoje é o dia em que eu decido agir rápido. Mas não é porque você chorou mais. Não é porque você sofreu mais. É porque você chegou no ponto exato onde o grito se transforma em clamor e o clamor em resposta. Quando você diz: Senhor, se o Senhor não agir agora, eu não aguento mais. Eu escuto. E quando eu escuto, eu respondo. E quando eu respondo, nada permanece do mesmo jeito. Agora declare com fé: hoje Deus vai agir com pressa na minha vida. Escreva isso, fale isso, decrete isso, porque quando você diz com fé, você cria um ambiente onde o céu se move. E não importa quanto tempo passou, quantas portas fecharam, quantas pessoas te abandonaram.
Quando eu decido agir com pressa, o que era travado se destrava, o que era impossível se torna testemunho, e o que parecia perdido é restaurado com força dobrada, o escudo invisível que protege quem decide habitar. Há quem conheça o Salmo 91 de cor, há quem repita seus versículos como um ritual, há quem o use como amuleto, como se apenas lê-lo bastasse para blindar a alma contra todo o mal. Mas o que poucos entendem, e o que eu quero revelar a você agora, é que esse salmo não é uma oração de emergência. Ele é um pacto de habitação. Não é um grito de socorro de quem aparece de vez em quando, mas uma aliança profunda com aqueles que decidiram permanecer. Porque proteção espiritual não é para quem visita minha presença, mas para quem habita nela. A sombra do Onipotente descansará. Descansar não é sentar, é confiar. É saber que, mesmo quando tudo lá fora está em guerra, aqui dentro há paz. Mas essa paz não vem por repetição de palavras. Ela vem de uma decisão que quase ninguém tem coragem de tomar, a de habitar no lugar secreto. Você não habita em algo que visita. Você não habita onde só entra quando está em crise. Habitar é compromisso, é permanência. É quando a alma decide que não tem outro refúgio além de mim. E é essa decisão que ativa o escudo invisível que nenhum demônio pode atravessar. Você tem enfrentado lutas que não compreende, ataques que não fazem sentido, pesadelos que não cessam, ansiedades que não explicam, inseguranças que não somem mesmo depois da oração. E você tem se perguntado, por quê? Por que ainda me sinto tão exposto, tão vulnerável, tão desprotegido? A resposta está aqui. Porque há uma diferença entre me procurar e habitar em mim. O que te protege não é a frequência do seu clamor, mas a profundidade da sua entrega. Habitar no esconderijo do Altíssimo é decidir sair do centro. É aceitar que não é você quem se protege, quem resolve, quem controla. É abrir mão da lógica para confiar na cobertura invisível do Espírito Santo. É acreditar que mesmo quando os inimigos se levantam, há um lugar onde eles não têm acesso. E esse lugar é em mim. É o esconderijo que só é revelado aos rendidos, a quem cessa de lutar com as próprias armas para descansar sob o meu domínio. Você já percebeu que há pessoas que enfrentam as mesmas lutas que você, mas não são consumidas por elas? Que há pessoas que andam no mesmo vale, mas com uma leveza que você ainda não sentiu? Isso não tem a ver com sorte, tem a ver com habitação. Tem a ver com permanecer no lugar onde eu sou escudo, onde eu sou refúgio, onde eu sou muralha intransponível. E hoje eu estou te convidando a sair da superficialidade da fé para mergulhar nesse lugar de proteção real, onde os inimigos podem até tentar, mas não conseguem te alcançar, onde o mal pode até ser lançado, mas não encontra onde pousar. Mas entenda, isso exige rendição, exige decisão, exige que você pare de negociar sua intimidade comigo por migalhas de reconhecimento humano. Exige que você pare de buscar segurança em lugares frágeis, relacionamentos tóxicos, distrações vazias. O lugar onde você habita determina o tipo de guerra que vai vencer. E eu estou pronto para ser teu abrigo. Mas preciso que você saia da visitação e entre na habitação. Quando você escolhe habitar, algo muda dentro de você. O medo perde força, a ansiedade silencia, a mente encontra descanso, o coração se fortalece. E mesmo que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, você permanece de pé. Não porque é forte, mas porque está escondido. Não porque é intocável, mas porque está coberto. Esse é o tempo de decidir onde você vai morar espiritualmente. Você pode continuar pulando de emoção em emoção, de culto em culto, de vídeo em vídeo. Ou pode decidir que agora o seu lugar será no esconderijo do Altíssimo. E se decidir, prepare-se, porque o escudo invisível do céu vai envolver você por completo. Agora escreva com fé: eu escolho habitar no esconderijo do Altíssimo,
porque essa não é só uma escolha de palavras, é uma decisão de destino. Quem habita, permanece, e quem permanece, vence. Quando o clamor rompe o silêncio e a guerra começa. O inferno se alimenta do silêncio, da alma calada que finge estar bem, do coração sufocado que se acostumou com o peso. O silêncio que você aprendeu a usar como escudo está, na verdade, servindo como um campo fértil para os ataques que continuam se acumulando sobre você. Há uma guerra acontecendo no invisível e o inimigo conta com a sua passividade. Porque sabe que, enquanto você estiver calado, resignado e conformado, nada muda. Mas o dia em que você abre a boca com fé, com dor, com verdade, esse é o dia em que a guerra muda de lado. Você precisa entender que clamar não é apenas orar, não é apenas repetir versículos, não é fazer parte de um ritual. Clamar é rasgar a alma, é confrontar o céu com a sua vulnerabilidade, é deixar de controlar a imagem para expressar a verdade. É quando a dor deixa de ser negada e passa a ser levada ao altar. Quando você clama de verdade, o mundo espiritual se movimenta, portas se abrem, resistências caem, correntes se rompem, porque um clamor verdadeiro é carregado de autoridade espiritual. O inimigo não teme palavras bonitas, ele teme clamor que vem de um coração quebrantado. E esse é o ponto onde você está agora, o momento em que a dor já não pode mais ser sufocada, em que a alma já não aguenta mais racionalizar, em que tudo dentro de você grita, ou algo muda, ou eu não suporto mais. Esse grito não é sinal de fraqueza, é sinal de que o Espírito Santo está provocando dentro de você uma revolta santa. Porque há cadeias que só se rompem quando você se levanta internamente e declara: chega! Você tentou de tudo. Tentou ficar quieto, tentou racionalizar, tentou suportar, tentou fingir. Mas agora chegou o tempo de clamar, de dar legalidade ao céu para agir em áreas que estavam interditadas. Porque o clamor é mais do que um desabafo, é um código espiritual, é uma senha que ativa o agir de Deus. Quando você clama, você está dizendo: Senhor, eu não tenho mais como lutar, mas o Senhor tem. E é nessa rendição que a intervenção acontece. Foi isso que aconteceu com Ana. Todos a viam como estéril, todos a julgavam como derrotada. Mas chegou o dia em que ela não suportou mais. E quando Ana abriu a boca no templo, o céu reagiu. A Bíblia diz que ela orava com amargura de alma. Ela não fez uma oração elegante. Ela não decorou versículos. Ela clamou com a alma despida. E esse clamor gerou o milagre que mudou não apenas a sua vida, mas o destino de uma nação. Porque onde há clamor, há mudança. Onde há verdade, há resposta. Hoje, eu estou provocando esse clamor em você. Não é drama, não é exagero. É o momento exato em que o céu decide responder. E não é respondendo com palavras, é respondendo com livramentos, com quebras de maldição, com portas que se abrem onde você já tinha perdido a esperança. Mas isso só acontece quando você sai do lugar do silêncio e entra no território da oração viva. O inimigo quer que você continue calado, quer que você acredite que sua oração não faz diferença. Quer que você pense que já orou demais e nada mudou. Mas eu te digo, o tempo da resposta chegou. E ela não virá pelo seu esforço, mas pela sua rendição. Você não precisa mais de força. Você precisa de voz. Precisa clamar. Precisa ativar o céu com o som da sua alma. Hoje é o dia em que a guerra muda. Porque quando você clama, os anjos se levantam, o inferno se cala, a atmosfera muda e a promessa que parecia distante começa a se aproximar com velocidade. Agora escreva com fé: hoje eu clamo e o céu entra na minha guerra. Essa frase é a porta de entrada, o início de uma revolução espiritual. O som do seu clamor será mais alto do que o peso da sua dor. E quando isso acontecer, nada, absolutamente nada, permanecerá do mesmo jeito.
Deus ainda quebra correntes que os homens não conseguem tocar. Você já percebeu que há dores que nenhum abraço resolve? Que existem feridas tão profundas que nem mesmo os conselhos mais bem intencionados alcançam? Existem correntes que nem a terapia consegue nomear, que nenhum remédio consegue curar, que nem o tempo consegue apagar. Correntes que não são físicas, nem emocionais apenas, mas espirituais. Correntes que nascem em pactos que você não lembra ter feito, em palavras que você ouviu ainda criança, em traumas que moldaram sua identidade sem que você percebesse. Correntes que te prenderam a um padrão de fracasso, a ciclos repetitivos de queda, a sentimentos crônicos de culpa e inadequação. E por mais que você tente, parece que algo invisível sempre te puxa de volta para o lugar da dor. Mas hoje eu estou te dizendo, há correntes que só eu posso quebrar, e elas ainda se quebram quando um coração decide se render. Porque o que os homens não conseguem tocar, eu alcanço com uma única palavra. O que ninguém consegue entender, eu penetro com o poder do meu espírito. E o que você achou que seria eterno, que faria parte de você para sempre, será arrancado ainda hoje, se você me permitir. Essas correntes não são novas. Elas estão com você há muito tempo. Foram sendo construídas com pequenas mentiras que você acreditou. Mentiras sobre quem você é, sobre o seu valor, sobre o seu passado, sobre sua capacidade de ser amado. Foram sendo reforçadas por relacionamentos tóxicos, por culpas que você assumiu, por traumas que ninguém viu, mas que marcaram sua alma. Foram alimentadas por vozes que diziam que você nunca seria suficiente, que você nunca seria livre, que você sempre repetiria os erros dos que vieram antes. E foi assim que, sem perceber, você começou a construir sua vida a partir das correntes, moldando escolhas com base no medo, aceitando migalhas por achar que era o que merecia, se calando em momentos que exigiam posicionamento, tolerando abusos por acreditar que era normal. E quando tentou sair, quando quis mudar, quando buscou liberdade, algo sempre te puxava de volta. E você começou a achar que esse era o seu destino, que essa era sua cruz, que não havia mais saída. Mas eu sou o Deus que liberta. E quando eu digo que liberto, não estou falando de alívio temporário. Estou falando de libertação real. Libertação que toca onde ninguém tocou, que cura o que nem você sabia que estava ferido, que quebra aquilo que você já tinha aceitado como parte de quem você é. Eu não vim para maquiar a dor, eu vim para destruir a raiz da escravidão. O Salmo 91 declara: Ele te livrará do laço do passarinheiro. O laço é a armadilha invisível, aquilo que parece inofensivo, mas que prende sem você perceber. E há laços que foram armados para você ainda no ventre. Há prisões que não começaram com você, mas que chegaram até você. Maldições que passaram de geração em geração. Pactos familiares que ainda têm efeitos sobre a sua história. Mas hoje, eu estou entrando na linha do tempo da sua vida. E estou dizendo: chega, o que prendeu seus pais não vai te prender. O que destruiu outros da sua casa não vai te destruir. O ciclo termina aqui. Você não é a corrente que te prende. Você é o espírito que clama por libertação. E quando você decide clamar, eu decido agir. Há correntes que só caem com a unção. Só caem com o fogo do céu. Só caem quando o nome de Jesus é invocado com fé verdadeira. E hoje, se você clamar com o coração rasgado, com a alma rendida, com a consciência de que não pode mais viver assim, eu vou quebrar cada elo que ainda te aprisiona. Não importa quantos anos faz, não importa quantas vezes você caiu, não importa se disseram que não tinha mais jeito. Quando eu entro, tudo muda, porque eu sou o Deus que ainda quebra correntes que os homens nem sequer conseguem ver. Agora escreva com fé e autoridade: Deus está quebrando toda corrente espiritual escondida na minha vida.
Esse é o decreto que começa a mudança. O som da sua fé que destrava o agir sobrenatural. E quando o céu se move, até as prisões invisíveis perdem o poder. O silêncio de Deus nunca significou ausência. Era a guerra sendo armadilhada. Você já orou e não ouviu resposta. Já clamou e só recebeu silêncio. Já se derramou em lágrimas, esperando um sinal, uma direção, uma palavra. E tudo o que encontrou foi o eco do próprio desespero. E nesse silêncio, o inimigo te convenceu de que eu me afastei. Te fez acreditar que você estava sozinho, que sua fé era em vão, que o céu estava fechado. Mas hoje, eu te revelo o que realmente estava acontecendo. O meu silêncio não era abandono. Era estratégia. Era guerra sendo armada no invisível. Era o tempo exato de movimentação celestial que os seus olhos não conseguiam ver. Você me pediu pressa, mas eu estava posicionando anjos. Você pediu uma porta, mas eu estava te livrando de armadilhas. Você chorou por uma resposta, mas eu precisava preparar sua estrutura para que, quando a resposta chegasse, você tivesse maturidade para segurá-la. Não, eu não te ignorei. Eu te protegi com silêncio. Porque há respostas que, se viessem antes da hora, te machucariam mais do que a espera. Há pessoas que você queria de volta, e eu tirei. Há portas que você forçou para abrir, e eu fechei. Há caminhos que você planejou seguir, e eu travei. Porque o que você chama de atraso, eu chamo de livramento. É no silêncio que os exércitos do céu marcham. É no silêncio que o meu espírito age nas profundezas. O que parecia abandono era, na verdade, cobertura. Você não escutava nada, mas estava sendo guardado de tudo. E mesmo quando sua fé oscilou, mesmo quando a dúvida se instalou, eu continuei ali. Mesmo quando você achou que não valia mais a pena, que a oração não fazia diferença, que a promessa tinha sido esquecida, eu estava preparando o cenário da sua vitória. Há um princípio que os meus filhos esquecem. Quando a batalha é grande demais, o silêncio de Deus não é recuo, é posicionamento. Eu não grito quando estou armando estratégia. Eu não me apresso quando o inimigo ainda está se mostrando forte. Eu deixo ele pensar que está vencendo. Eu deixo ele se exaltar, se mostrar, se empolgar com a aparente vantagem. E quando ele está seguro de que venceu, eu apareço. E quando eu apareço, não resta nada. Porque quando eu me movo, não há força, inferno, palavra contrária ou maldição que permaneça de pé. Foi assim com José. No silêncio da prisão, ele pensava que tinha sido esquecido. Mas enquanto ele sofria calado, eu estava preparando um trono. Foi assim com Esther. Enquanto o povo chorava, eu estava usando o silêncio para levantar uma rainha. Foi assim com Jesus. Quando todos pensaram que a cruz era o fim, o silêncio do sábado apenas antecedia a explosão da ressurreição. E com você não será diferente. A sua história ainda não terminou. A promessa ainda está viva. O silêncio vai virar resposta. A dor vai virar testemunho. E o tempo que você achou que perdeu será restituído com força dobrada. Mas para isso, você precisa continuar. Precisa manter o coração limpo. Precisa confiar mesmo quando não sente. Porque fé não é sentir, é saber. É acreditar que mesmo no silêncio, eu continuo sendo Deus. E o que eu prometi, eu vou cumprir. Hoje, eu te dou essa chave. O silêncio foi necessário. Foi o tempo em que eu te escondi de ataques que você não suportaria enfrentar naquele estado. Foi o tempo em que eu te curei por dentro, mesmo que você não percebesse. Foi o tempo em que o céu lutou por você enquanto você só via portas fechadas. Mas agora o tempo muda. Agora o silêncio vai se romper. E quando a minha voz voltar a ecoar sobre sua vida, ela não trará apenas direção, trará conquista. O que foi gerado no secreto será revelado em público e todos verão que você não estava esquecido, estava sendo preparado. Escreva com convicção. Eu confio em Deus mesmo quando Ele silencia.
porque essa frase quebra o ciclo da dúvida. Ela declara ao mundo espiritual que a sua fé não depende de sensações, mas de convicções. E quando você declara isso, você destrava um novo nível de manifestação. O céu fala com quem confia, não com quem desiste no meio do caminho. Agora é você quem decide clamar ou se calar. A essa altura da caminhada, já não se trata mais de falta de conhecimento. Você sabe o que está acontecendo com sua alma. Já percebeu que há cadeias escondidas, dores silenciadas, lutas espirituais que não podem mais ser ignoradas. Você já ouviu a palavra, sentiu o Espírito tocar, entendeu que não é apenas uma fase emocional, mas uma batalha pela sua identidade, pelo seu destino, pela sua vida espiritual. Então agora, a escolha não é mais entre o que você sente ou não sente, entende ou não entende. A escolha é simples e definitiva. Ou você clama ou se cala. E a verdade que poucos têm coragem de ouvir é essa: quem se cala, consente. Quem se cala dá ao inferno o direito de permanecer operando nas áreas onde não foi confrontado com fé. O silêncio, neste ponto, não é mais prudência, é prisão. É um voto involuntário com tudo o que está te oprimindo. Porque quando você deixa de orar, de clamar, de lutar em espírito, você está dizendo, mesmo sem palavras, que aceita continuar sendo o que as correntes dizem que você é. Que aceita viver abaixo do que eu planejei. Que aceita carregar dores que não foram feitas para você suportar sozinho. Mas quando você decide clamar, algo muda. E eu não estou falando de gritar ou fazer escândalo. Estou falando de um clamor consciente, de uma decisão inegociável, de uma declaração espiritual que corta as trevas e chama o céu para o centro da batalha. É nesse tipo de posicionamento que você deixa de ser refém e se torna filho. Porque o filho que clama é o filho que reconhece quem é o pai. E eu não rejeito o clamor de quem me invoca de verdade. Você pode continuar dizendo que está tudo bem, mas você sabe que não está. Pode continuar fingindo que vai dar um jeito, mas quantas vezes você já tentou sozinho e falhou? Pode continuar acumulando distrações para evitar o confronto, mas elas não curam, só adiam, só adormecem, só escondem. E enquanto isso, o inimigo avança, porque ele não teme ocupações, ele teme decisões. E clamar é uma decisão que muda atmosferas. É nesse ponto da sua história que tudo se define, porque não é o tamanho da sua dor que determina o milagre, é a sua entrega. Eu já te dei a palavra, já te revelei as correntes, já te mostrei o tempo, já te convidei à habitação, já te revelei o silêncio como estratégia, já te chamei para a guerra. Agora sou eu quem te pergunta, você vai continuar calado? Vai continuar permitindo que o medo dite as regras? Vai continuar aceitando o peso como parte da sua identidade? Ou vai clamar? O clamor tem um custo. Ele exige exposição, exige rendição, exige que você tire as máscaras e admita que precisa de intervenção. Exige que você enfrente o que tem evitado há anos, mas o que vem depois dele é libertação, é cura, é restauração, é identidade restaurada, é vida nova. Você não chegou até aqui para se calar. Eu te trouxe até aqui para ativar em você uma coragem que dormia, para te fazer lembrar que dentro de você ainda existe uma chama, ainda existe um som, ainda existe uma voz. E essa voz, quando liberada com fé, muda tudo. Agora, escreva com autoridade espiritual. Eu decido clamar. Eu me recuso a me calar diante do que está me matando. Esse é o grito que corta as correntes. É o decreto que silencia o acusador. É a resposta que destrava o agir de Deus. O céu está pronto. O mundo espiritual já está em movimento, mas a chave está na sua decisão. E você precisa tomá-la agora. Clamor profético com os Salmos 35, 70 e 91. A oração que quebra correntes espirituais. Agora é o momento em que tudo se une.
O conhecimento que você recebeu, a consciência que despertou, a dor que você finalmente decidiu reconhecer e o clamor que começou a brotar do fundo da sua alma, tudo isso culmina aqui, neste instante. Porque nenhuma libertação é completa sem voz, sem entrega, sem oração, que rompe a barreira entre o visível e o invisível. E essa oração não é qualquer uma. É uma oração de guerra, uma convocação espiritual, um decreto profético que une as três chaves que eu te revelei: justiça, urgência e proteção. E elas estão nos Salmos 35, 70 e 91. Com o Salmo 35, você está chamando o céu para lutar por você. Está transferindo o peso da guerra das suas mãos para as minhas. Está dizendo: Senhor, eu não tenho como vencer isso sozinho. E quando você declara isso com fé, eu me levanto. Eu contendo com os que contendem contigo. Eu persigo os perseguidores invisíveis da sua alma. Eu disperso a confusão mental. Eu calo a acusação espiritual. Eu rasgo decretos que foram lançados contra você no silêncio. Com o Salmo 70, você está ativando a urgência. Está dizendo: Senhor, agora, não depois, não amanhã, agora. E essa ousadia espiritual, quando vem de um coração sincero, faz com que os céus acelerem. O tempo da resposta não depende do seu mérito, mas da sua rendição. E você está rendido. Você chegou até aqui porque entendeu que não pode mais continuar adiando o que precisa ser tratado. A sua alma já está clamando. Agora a sua voz precisa ser liberada, porque há uma diferença entre quem espera em silêncio e quem clama com autoridade. E quem clama provoca resposta. Com o Salmo 91, você sela, você fecha as brechas, você se esconde no lugar onde os dardos não alcançam, onde o laço não prende, onde a peste não chega. Você declara: eu não apenas clamo, eu escolho habitar. E isso muda tudo, porque muitos clamam em desespero, mas poucos permanecem em aliança. Você não está apenas pedindo livramento, você está assumindo posição. E essa posição é no esconderijo do Altíssimo. É o lugar de quem decide não mais negociar com o medo, com a culpa, com o passado. É o lugar de quem declara: aqui eu fico e daqui ninguém me tira. Agora, neste exato momento, eu te conduzo a orar, não com palavras decoradas, não com repetições vazias, mas com verdade, com alma, com fé viva. Ore comigo assim: Senhor, contende com os que têm se levantado contra mim, peleja por mim. Entra onde eu não posso entrar, quebra o que eu não consigo tocar, dissipa toda a influência maligna lançada contra minha mente, minha casa, minha história. Que o teu anjo vá adiante, confundindo os que tramaram a minha queda. Expõe toda a armadilha, toda a falsidade, todo o laço escondido. Apressa-te, Senhor, a me socorrer. Meu espírito já não suporta mais esperar. Entra agora, Pai. Arrebenta com os muros. Destrava as portas. Rasga os céus com tua voz, não por merecimento, mas por misericórdia. Não pelo que fiz, mas pelo que o Senhor prometeu. Eu escolho habitar no teu esconderijo. Sela minha vida com a tua presença. Cobre minha mente, minha alma, meu corpo, minha casa, que nenhum mal me suceda, que nenhuma praga toque em mim. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque estou escondido em ti. Hoje eu não apenas orei, hoje eu clamei, hoje o céu ouviu, hoje as correntes caíram, e agora com a autoridade do Espírito escreva: hoje Deus quebrou o que me prendia. Essa frase é um memorial, é a pedra que marca esse momento na eternidade. Quando você declarar isso, algo será selado no invisível. E a partir daqui, nada mais será como antes.
Você não está mais no mesmo lugar. Você foi liberto, você foi reposicionado e você será testemunha viva do que acontece quando alguém decide clamar com todo o coração. Oração final guiada, estruturada com ritmo emocional crescente, linguagem profética e sensível e baseada nos 3 salmos principais, 35, 70 e 91. Essa oração sela toda a jornada de libertação vivida ao longo do vídeo. Senhor, neste momento eu me apresento diante de Ti com o coração rasgado e a alma prostrada. Eu não quero apenas palavras, eu não quero apenas consolo momentâneo. Eu quero libertação verdadeira. Quero ser alcançado pela Tua mão poderosa. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja por mim. Entra nas batalhas que eu não consigo vencer sozinho. Quebra agora toda corrente espiritual que estava escondida, toda seta que foi lançada contra minha mente, toda acusação do inimigo que tentou me convencer de que eu era irreparável. Apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Eu não posso mais esperar. Minha alma precisa respirar. Meu espírito clama por liberdade. Entra nas áreas da minha vida onde ninguém conseguiu tocar. Toca nas feridas que nem eu consegui curar. Restaura o que foi quebrado. Levanta o que estava caído. Ressuscita o que parecia morto. Eu escolho agora habitar no teu esconderijo. Não apenas te visitar em dias difíceis, mas permanecer em ti todos os dias da minha vida. Esconde-me sob tuas asas. Livra-me dos dardos, das armadilhas, das palavras malditas. Cobre-me com teu escudo fiel e sela minha mente com a tua verdade. Hoje eu declaro, com autoridade e fé, toda corrente foi quebrada, toda prisão foi aberta, toda mentira foi desfeita. E eu caminho, a partir de agora, como filho, como filha, como alguém que foi alcançado pela tua graça e liberto pelo teu poder. Em nome de Jesus, amém. Frase profética para os comentários. Escreva agora nos comentários: hoje Deus quebrou o que me prendia. Essa declaração libera a autoridade sobre sua vida e dá legalidade ao céu para continuar agindo no mundo espiritual.